Hoje ficamos sabendo da notícia da morte do pai do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Então, ele vem sendo uma pessoa que vem sendo odiada pelos brasileiros, infelizmente eu falo isso, né? Mas ele tem pai, tem mãe, e ele faleceu nesse dia. Leão Lima de Moraes será restrito, o enterro será restrito aos familiares em São Paulo. Então não se sabe a causa também. Deve ter omitido, né? Para não ficar as pessoas falando sobre isso. O presidente da Corte, ministro Barroso, manifestou pesar no começo da sessão do Conselho Nacional de Justiça nessa terça-feira, dia 28. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa bem interessante, e sem um ar aqui de deboche, de polêmica e de brincadeira, porque a morte de um pai de uma pessoa, ele está triste, né? Mas o que acontece aqui que chama atenção, isso sem nenhuma gracinha, sem nenhum deboche, eu respeito o Alexandre de Moraes, por ele ser um ser humano, eu não concordo com as atitudes, as coisas que ele tem feito na justiça brasileira, no topo, lá no STF, não concordo com as coisas que eles fazem, mas tenho respeito como um homem, cidadão, cristão. Mas o que fica muito interessante é que o pai dele era bolsonarista, assim, a princípio Bolsonaro. Quem postou isso foi a Paola Silveira, esposa do Daniel Silveira, que ainda se encontra preso por causa de Alexandre de Moraes, né? Ter recebido aquele indulto da graça pelo Bolsonaro, uma graça constitucional que o STF, principalmente Alexandre de Moraes, vem interferindo e mantendo essa prisão, nem relaxando ela por um regime semiaberto. Mas o pai dele, está escrito aqui no Facebook, quem trouxe foi ela, Paola. Olha aí, 22 Bolsonaro. Ele colocava as lives de Bolsonaro, aqui o retrato dele com o Geraldo Alckmin. Ele era Bolsonaro, rapaz. Entendeu? Isso que não é brincadeira não, é sério. Ele era bolsonarista, entendeu? O pai de Alexandre de Moraes. A morte do senhor Leão Lima de Moraes deve ser lamentada. A gente aqui não está debochando, desrespeitando, longe disso, tá? Isso não tá certo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem pai, ele tem que ser respeitado, Alexandre de Moraes, ele tem que ir lá no enterro, ele está triste, a gente tem que defender esse lado dele, que isso não tem nada a ver com a pessoa do ministro. Não vamos separar as coisas. Ministro do STF é uma coisa, não vamos levar para o pessoal. Alexandre de Moraes é outra coisa. Ele tem pai e a coisa é séria, né? Eu penso desse jeito. Eu não queria que ele estivesse no STF, mas eu não desejo nenhum mal para Alexandre de Moraes, para o Lula, para ninguém. As decisões estão sendo tomadas equivocadamente, na minha opinião. Mas nós estamos respeitando esse momento, né? Ele era conservador, Bolsonaro, apoiador do presidente Bolsonaro e crítico da atuação do STF e do próprio filho. Isso quem disse foi a Paola Silveira. Eu não sabia disso. Eu nem sabia que ele tinha pai e muito menos que era bolsonarista, mas eu estou trazendo essa notícia. Isso mostra tanta coisa que Deus o tenha. Entendeu? Ela colocou aqui sem ar de deboche, de crítica, de nada disso. Vamos respeitar esse dia, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. É saber separar as coisas. E eu aqui não estou fazendo nada de crime, nada disso. Entendeu? Respeitando o dia. Agora que fica curioso é isso, rapaz. Que o pai dele era 22 Bolsonaro. Entendeu? Vai entender um negócio desse. Então que negócio estranho, né, rapaz? A vida tem essas coisas. Não é brincadeira não, é triste o momento e que ele tenha o sossego dele lá, os dias de folga, e a vida se segue, infelizmente, é assim que acontece. Eu desejo uma boa noite para ele, o restante do dia aí, desse dia triste, né, que meu pai ainda é vivo, mas pode vir a falecer a qualquer momento. Isso é muito triste, eu não desejo nenhum mal para Alexandre de Moraes, para nenhum dos ministros da STF. Mas que coisa interessante que aconteceu aqui, que eu não sabia. Então, esse é o nosso canal. Nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, eu te peço. Atualizações, né? E até as próximas notícias. Dê um like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é de graça. Um grande abraço.